Olá pessoal, mais uma oportunidade pela Academia de Bombeiros, Grupo Elite, através do site www.academiadebombeiros.com.br, onde o ensino à distância para bombeiros está bem mais perto do que você imagina. Pois bem, senhores, hoje a gente vai estar falando aí sobre fundamentos da análise de risco. Praticamente essa aula aqui ela segue somente como orientação para a realização da atividade de envio, tá? De qualquer croquis, onde o aluno, você aluno possa desenvolver a atividade com algo prático dentro da sua visão, dentro da sua realidade. Então, a gente vai aqui orientar alguns procedimentos para envio do croquis, onde na próxima aula a gente vai estar utilizando esse mesmo croquis para realização da atividade de distribuição de proteção contra incêndio dentro dessa edificação, tá ok? Então, nosso objetivo vai ser conhecer quais as etapas compõem. Aqui, na verdade, é parte de uma aula, que a gente vai dar prosseguimento aí na próxima aula, na explicação propriamente dita dos fundamentos da análise de risco. Tá? Mas hoje a gente vai se ater aí à orientação de como enviar um croquis, para nós, Primeiramente eu vou fazer uma explicação breve aqui do que seria um croquis, ok? Vamos só. Então aqui a gente tem um croquis como exemplo. Nesse exemplo aqui a atividade dessa edificação aqui, essa edificação é propriamente dita um transformador e um gerador elétrico. Então aqui é uma edificação, uma sala onde contém esses equipamentos. Então no que a gente se atém para a realização de um croquis? A gente se atém aos limites dessa edificação através das paredes, das saídas, aonde a gente vai ter uma noção de aonde a gente enxerga aqui RF, a gente vai ter uma noção de rotas de fuga para qualquer pessoa que venha ocupar essa edificação, tá? E a gente utiliza símbolos dos extintores, por exemplo, pode ser hidrante também ou qualquer outro equipamento. Mas nessa atividade que a gente vai estar realizando é em cima de extintores. Então a gente tem uma tabela aqui, uma simbologia, onde cada agente extintor aqui está representado por um símbolo, ok? Podemos até dar uma aumentada aqui para facilitar a visualização. Então os agentes extintores, ok? E aqui nesse croquis aqui, por exemplo, é o posicionamento de um extintor de que tipo, o CO2, Então a gente pode vir aqui na tabela e olhar que é um CO2. Aqui as informações resumidas dessa edificação. Então, quanto à área, que nesse exemplo aqui a gente tem 75 metros quadrados, ok? Então, aí no mínimo aí deve ser uma metragem de 10 por 7,5, 7,5 de profundidade, como largura, 10 metros, que vai dar aí os 75 metros quadrados, ok? Então, como exemplo, a gente está utilizando essa edificação. Isso seria então um croquis que a gente definiria. Então, é um olhar superficial de cima da edificação, por cima da edificação, é onde a gente desenha os limites dessa edificação. Aqui nesse exemplo a gente está bem desenhado, foi usado aqui até, muitas vezes pode ser usado até a planta da edificação, caso
né, seja de fácil acesso a essa planta da edificação, pode ser utilizada ela, só que de forma resumida, onde a gente pega uma planta de edificação, de determinada edificação, ela vem muito detalhes, até porque é feito pela engenharia, e a engenharia se atém a muitos detalhes dessa estrutura, né, propriamente dito, dessa edificação. O que para nós já não é necessária, né, não são necessárias todas as informações contidas numa planta. O objetivo maior está diretamente ligado ao croquis, onde a importância somente dos limites representados aí pelas paredes, alguns dispositivos mais importantes, por exemplo, que traz risco de incêndio numa edificação, um quadro de energia elétrica, né, a localização exata dentro dessa sala, né? Então, né, nesse exemplo que eu estou pegando aqui, essa sala, aqui temos a porta, aqui tem aqui portas, janelas também. Não é necessário ficar detalhando essa parte de janela, né? Mas uma porta que né, tenha na edificação, porém ela se mantém fechada, pode ser representada também. E as portas que é utilizado como rota de fuga, elas são sinalizadas dessa forma aqui, né? Com essa abertura aqui. O que mais que a gente pode se ater aqui? Tá, ok? Então, sobre o croquis, né, que a gente comentou, esse assunto está contido em Fundamentos da Análise de Risco, tá? Na apostila, pode ser encontrado aí a partir da página 89, tá? Então, em determinado ponto aqui, amanhã a gente vai tratar com maiores detalhes, mas em determinado ponto aqui ele trata, né, sobre a planta de edificação. Ok, então tem um exemplo aqui de planta, até como exemplo aqui, né, usado aqui uma planta baixa, tá, com maiores detalhes, mas não é o nosso caso. O nosso croquis que a gente vai estar utilizando é bem mais simples, tá? Onde o objetivo vai ser a análise de risco, bem como os equipamentos, a proteção contra incêndio que vão ser distribuídos nessa edificação. Os riscos mais, né, comuns e os riscos comuns, né, em diversas edificações, né, que pode ser usado como exemplo, né, nesse croquis. Então, por exemplo, instalação elétrica improvisada. Aqui são os riscos, né? Agora, com relação à edificação, tá? Os riscos especiais em fábricas de tinta, indústria, então tudo colocado como de acordo com a atividade. Então, por isso que ao escolher o croquis, é levado em consideração o fator de risco da atividade da empresa. Amanhã a gente explica com maiores detalhes, mas o mais importante para a atividade de hoje seria isso, a realização desse croquis. A gente vai mostrar um exemplo bem simples de como fazer um croquis, tá? Através de uma foto mesmo, tá? É possível tá realizando essa atividade, né? Então você pode usar qualquer exemplo, ir numa loja, ir numa papelaria, uma loja de roupa, né? E lá você se concentrar nas paredes, nas portas, ou até num ambiente seu mesmo de trabalho, no shopping, tá? E através dessa sua imagem, né, na hora você pode até tirar uma foto e analisar com mais detalhe em casa, né? E com isso você pode fazer um desenho,
tá? Bem simples mesmo no Paint, isso é possível, tá? Aqui a gente vai fazer aqui um exemplo de um ambiente onde você pode fazer as portas, né, por exemplo. Dentro desse ambiente, caso tenha outras paredes, né, você pode realizar com simples traços, ok? Caso tenha qualquer quadro de força, faça, né, uma caixinha, né, nesse local, e aí pode escrever qualquer coisa dentro dessa caixa, tá ok? Por exemplo, pode abreviar, colocar QF, né, quadro de força, tá? Então a gente vai saber que nesse local tem um quadro de força. Seria praticamente isso, saber qual a atividade, né? Então, por exemplo, pode colocar aqui, escrever aqui lanchonete, por exemplo, né? E aí, definido como lanchonete, a gente vai saber o que é encontrado numa lanchonete, né? O que a gente pode encontrar? E isso também vai ser importante. A gente tem uma tabela no decreto estadual do Estado de São Paulo, na legislação, onde recebe uma classificação de acordo com a atividade. Então, a gente classificando esse ambiente, né, a gente vai saber em que risco ele é enquadrado, na parte de distribuição do extintor. Então, a gente, né, vamos usar uma simbologia, né? Então, né, só para você, aluno, entender, a gente vai utilizar esse material, tá, para que você consiga fazer uma distribuição do extintor, entender também como se faz essa distribuição do extintor, lembrar que é importante essa parte de dimensão, tá? Por exemplo, né, aqui eu estou colocando aqui, tá, um traço só para a gente dizer que a dimensão dessa edificação é mais ou menos essa, né? Vamos colocar aqui, nem a gente colocou no exemplo lá, essa aqui ela tenha 10 metros, né? 10 metros de largura, de comprimento, né? Então 10 metros, ok? E aqui, né, vamos dizer que teria 7 metros, né? Então bem simples aqui, só para a gente entender qual que é o objetivo, tá, da atividade. Então aqui 7 metros, né? Com isso dá para a gente já fazer uma distribuição de proteção contra incêndio, uma distribuição de extintor nesse local, tá? Então aqui seria um croquis bem simples, onde a gente já pode realizar qualquer atividade aqui em cima disso. Então, por exemplo, quadro de força, estaria mais ligado ao risco ali de incêndio, tá? Como essas paredes, né, como parte importante aí também, localização, essas saídas. Então, se tem uma porta só, se tem outra, vai fazer em outro ponto da lanchonete, tá ok? Então, aqui bem simples, só para a gente entender como que poderia ser feita a distribuição de extintor nesse croquis, nesse material que você vai estar enviando para a gente, tá ok? Como enviar, tá? Então, como enviar na sua área de curso, é só vir aqui, ó, como essa atividade aqui, atividade da aula 25, Fundamentos da Análise de Risco, parte 1,
que é o envio do croquis. Ao clicar nesse link, tá? Vai ter aqui uma breve explicação da atividade, tá ok? Aqui é somente colocar aqui, selecionar o arquivo, vim nesse ponto aqui, lembrar que o tamanho máximo para envio é de 2 MB, tá? Então, seleciona o arquivo, aonde você gravou ele, onde você salvou, você vai procurá-lo, né? Ao clicar nesse arquivo, tá? Ele vai aparecer aqui. Ao abrir, você vai abri-lo, ok? Ele vai aparecer aqui o título que foi dado, e aí ao enviar você, né, clicando aqui em enviar, você vai estar enviando esse croquis bem simples para a gente, né? Então, como eu disse, você gerando esse croquis simples, ele é leve, ele não é pesado, então o envio é rápido. E assim que você enviar para a gente vai utilizar na aula, tá? Na próxima aula, para o desenvolvimento do assunto de fundamentos da análise de risco, que é um dos últimos assuntos aí do módulo 2, né, o fechamento aí do módulo 2, para que a gente, né, realize aí a atividade dentro desse assunto, tá ok? Então é isso, fica a atividade aí para o envio, tá? E a gente aguarda para a próxima aula já estar desenvolvendo o trabalho em cima dele, né, e dentro do assunto propriamente dito, tá ok? Então, até a próxima aí, obrigado, tá? E boa pesquisa aí.